E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vamos aí para o nosso quarto vídeo da parte de finanças básicas. E o nosso tema vai ser iniciando os investimentos. Então, primeiro a gente vai saber por que a gente deve investir, né? Por que você vai deixar de usar a parcela do seu dinheiro agora para o seu lazer, ou para contas, ou para qualquer coisa dessa, para você guardar para um futuro. 2, ativos e passivos. O que são ativos, o que são passivos? A diferença básica entre renda fixa e renda variável, a relação risco-retorno, o que te faz enriquecer e a parte de diversificação. Então, primeiro, por que investir? Então, primeiro, por causa da inflação, né? Para quem não sabe o que é inflação, é um fenômeno econômico que promove a diminuição do poder de compra. Então, a relação disso na realidade é o que a gente vê aí do aumento dos preços de tudo, né? Como obviamente o governo não ia pegar e fazer a sua nota de R$100 virar uma nota de 90, uma nota de 80, de 85, então o que ocorre, né, na prática é o aumento dos preços e, consequentemente, a diminuição do seu poder de compra. Então, o dinheiro que você tem, com o passar dos anos, começa a comprar menos coisas. O segundo ponto do porquê investir é os problemas com a Previdência, né? A gente viu aí que a Previdência é insustentável e é por isso que houve a reforma da Previdência. E 99%, a realidade, né, é que 99% dos idosos dependem de ajuda ou precisam permanecer trabalhando. Então, aquela pessoa que ela conta com a sua aposentadoria no final da sua vida, né, na previdência pública, né, ela acaba ficando a ver navios, que é o que está acontecendo com os idosos de hoje em dia. Então, sempre pagaram ali a previdência deles e hoje em dia eles têm um dinheiro que mal dá para a sua subsistência. E lembrando que quanto mais velho você fica, mais necessidades você tem, inclusive necessidades médicas, né? Então, a Previdência ela se mostrou insustentável da maneira que ela é. Houve a reforma, ainda não é, na minha opinião, a ideal, mas é uma tentativa. Porém, a gente consegue ver que existe um risco grande de os jovens e adultos de hoje, quando chegarem ali no período da sua velhice, para a sua aposentadoria, pode ser que nem uma previdência ali com salário mínimo a gente tenha, seja só um valor irrisório ou até deixar de existir, né? Vai saber o que vai acontecer nesse Brasilzão. E aí, como exemplo, a gente tem aí, ó, o aumento dos preços de tudo, né? Aqui no canto superior à direita a gente vê esse fenômeno. Então, em 1994, na época que foi instaurado ali o Plano Real, a nota de R$100, e hoje em dia, no caso do ano de 2019, né, ano passado, o que você... a nota de R$100 ela compra o equivalente a R$16,75, né, nessa época, né, fazendo um comparativo com a época que ela foi criada. Então, a mesma quantidade de produtos que você comprava. E aí, qual a situação dos aposentados no Brasil? Como eu falei, né? Então, aqui 46% depende de parente, 25% ainda precisa continuar trabalhando após a velhice e após a aposentadoria, 28% depende de caridade e apenas 1% tem a sua independência financeira. E aí a pergunta, como você pretende estar na sua aposentadoria? E é justamente isso. A probabilidade é que 99% continuem dependendo de parentes ou precisando trabalhar, ou dependendo de caridade. Porque a gente sabe que a educação financeira não é tão difundida, apesar que a partir desse ano começou a fazer parte dos currículos escolares, ainda bem, né? Tanto educação financeira quanto empreendedorismo, e vamos ver se a gente consegue mudar esse quadro. Você que está aqui assistindo esse vídeo já é um candidato que está vários passos à frente dos demais ali da população nesse quesito. Então, ativos e passivos, né? Ativo é tudo aquilo que você compra e que põe dinheiro no seu bolso. Então, como exemplo, a gente tem os títulos do Tesouro Direto, né?
ações, fundos imobiliários, um imóvel que você pegue para alugar. Isso tudo é ativo. Por quê? Porque a partir do momento que você põe o dinheiro aí, você possui um retorno financeiro. Ou então quando você, sei lá, compra uma barraquinha de cachorro-quente que seja, compra um fardo de água e sai para vender. Aquilo se torna um ativo para você, né? Porque aquilo vai gerar um ganho de capital para você. E passivo é tudo aquilo que você compra e tira dinheiro do seu bolso. Então um veículo, né? Não, mas eu comprei meu veículo porque eu sou Uber. Aí tudo bem, né? Aí de fato seu veículo ele faz parte ali do seu instrumento de trabalho, então ele vira um ativo. Mas o veículo para passeio ou para trabalhar, então ele é um passivo. O imóvel para moradia, né? E eu não estou dizendo aqui que você não tem que comprar um imóvel para morar, né? Vídeos anteriores aí eu mostrei que vale mais a pena você morar de aluguel e utilizar parcela do dinheiro para juntar e comprar um imóvel à vista. Mas de qualquer forma o imóvel ele é um passivo, porque você tem IPTU, você tem os gastos ali com manutenção do seu imóvel e tudo mais. E alguns outros supérfluos, né? Qualquer coisa supérflua que você compra e que gere algum gasto corriqueiro, ele também é um passivo. E aqui tem um exemplo de um veículo, né, com valor de 115 mil, e aí na tabela a gente vê os diversos gastos que ele traz. Aí sempre tem, como tudo sempre tem que ser explicado detalhadamente, vai ter alguém que vai falar, mas eu não tenho como comprar um carro de 115 mil reais, então eu não vou ter esses gastos todos. Se for comprar um carro, eu vou comprar um carro de 20, de 30 mil, de 15 mil. Pois bem, se você só tem dinheiro para comprar um carro de 15, 20 ou 30 mil, ainda que os gastos sejam menores, o impacto que vai fazer no seu salário é basicamente o mesmo que vai fazer para alguém que tem o dinheiro para comprar um carro de 115 mil, né? Então é proporção, né? Porcentagem. Então com isso não se discute, né? Matemática é uma ciência exata. Então não adianta tentar arrumar desculpa e tudo mais. A verdade é essa. Você vai perder dinheiro com depreciação, anualmente você tem que pagar o IPVA, e esses valores, como vocês podem ver aqui, são custos mensais, né? Então, por exemplo, o IPVA, que é uma dívida anual, ele foi dividido ali pelos 12 meses, assim como os demais custos que são geralmente anual. O seguro também, combustível, aí ele botou para 700 quilômetros, então é uma média, né, de gasto. A troca de óleo, os pneus, você tem que substituir. Se você deixar muito de lado, pelo menos para realizar a vistoria, você vai ter que trocar os pneus. As revisões periódicas, né, que você tem que fazer, porque não é só usar o carro, você tem que fazer as manutenções ali, fora a troca de óleo, filtro, tem algumas manutenções de outros itens. E a manutenção ali, no geral, né, algumas manutenções que você precisa fazer, às vezes arranha seu carro, você bate na quina da sua garagem, queima uma lâmpada ali do farol, então você tem que arcar com esse gasto aí. Renda fixa versus renda variável. Então, a renda fixa, você sabe a rentabilidade esperada no período, ou ela é lastreada em alguma coisa, por exemplo, o Tesouro Selic, a variação da Selic, vai ser a variação que você vai ter ali no ganho de seus rendimentos ali ao longo do ano, né? Mas é uma valorização sabida, né? Você sabe a partir do que você vai se basear. Produtos com segurança e menor rentabilidade, né? É a característica da renda fixa. E os exemplos, né? Poupança, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. A gente vai falar isso em próximos vídeos aí quando eu comentar especificamente sobre renda fixa. E a renda variável, o retorno esperado ele é incerto, né? Você não sabe exatamente o quanto de retorno você vai ter, por isso que é renda variável. É uma maior rentabilidade esperada, né? Justamente por essa incerteza. Então o mercado ele tende a pagar um prêmio maior pelo risco que você corre, e o risco é justamente essa incerteza. O prêmio é a quantidade, a valorização, né? O retorno esperado é maior porque a incerteza é maior, então por isso que tem aí maior rentabilidade. E como exemplo a gente tem ações, fundos imobiliários, opções, contratos futuros e diversos outros produtos aí de renda variável que a gente pode achar no mercado.
E tá aí o nosso gráfico de risco-retorno. Eu fiz questão aí de adicionar 2 itens, né? Então, o menor risco-retorno é a renda fixa, como eu falei. Em seguida vem imóveis e eu adicionei aí FIIs, que são os fundos imobiliários, que são também investimento em imóveis, só que de uma forma muito mais prática. Após vem ações, depois Bitcoin, que eu também adicionei, e por último negócio próprio, né, na relação risco-retorno. Então, quanto mais risco você corre, maior o retorno. Então, por isso que você sempre tem que observar o seu investimento não na ótica do retorno, na ótica do risco. Porque, por exemplo, um negócio próprio, o risco que ele tem de você perder todo o capital investido é muito grande. Em contrapartida, o retorno esperado ele também é muito grande, compatível ali com o risco que você está correndo. E é por isso que sempre você tem que observar na ótica do risco, porque você que sabe seu bolso, você que conhece a sua situação financeira e sabe o quanto de risco o seu capital pode correr. O que te faz enriquecer? Principalmente a mentalidade de longo prazo, né, que a gente considera acima de 10 anos. Eu considero longo prazo a vida inteira, né, porque eu acho que todo mundo aqui tem o interesse de ter dinheiro para fazer suas coisas e aproveitar sua vida durante o período da vida inteira. Mas a gente considera ali como base o longo prazo, um período ali de 10 anos ou mais. E essa frasezinha, a não ser por sorte, é impossível enriquecer do dia para a noite. Então, a não ser que você ganhe na Mega Sena, ou então que um parente seu tenha deixado uma herança para você, ou você, sei lá, conheceu alguém e casou com uma pessoa rica, você não vai enriquecer do dia para a noite. E esses exemplos que eu dei, você não pode contar, né? Então, assim, você não pode pautar a sua vida em ganhar na Mega Sena. Você não pode pautar a sua vida em, quem sabe eu ganho uma herança, quem sabe eu caso com alguém rico. Inclusive, eu conheço o caso, né, de uma menina que ela passou a vida inteira procurando um marido rico, que ela não plantou nada, não produziu nada, e bem, agora ela já está velha, não conseguiu achar esse marido rico, e bem, os planos dela foram por água abaixo. Agora é aturar ser pobre para sempre mesmo. E no início os ganhos eles parecem irrelevantes, com o tempo a mágica acontece. Então, os juros compostos ele tem essa característica, a gente vai mostrar mais à frente, de no início eles serem meio desmotivantes, porque é tudo muito, muito pouco, mas com o tempo ali mantendo a consistência, os ganhos eles vão ficando incríveis, né? E aí tá a nossa imagenzinha dos juros compostos. Então, os juros seguem uma função exponencial. No início os valores crescem lentamente, depois de um longo tempo, dinheiro atrai dinheiro e o montante aumenta de forma explosiva. E eu fiz a observação aqui do lado, a sede de ganhar dinheiro rápido impede que as pessoas impacientes desfrutem deste crescimento significativo. Então a gente vê aqui, no início, essas barras pequenas, vocês conseguem perceber que não existe uma variação tão grande, né? Por isso que eu falei que no início os juros compostos eles são desanimadores, mas também porque a quantidade de capital que você tem empregado ela é pequena. E aí, com o passar do tempo, você vai chegando nessas grandes barras. Ele demora para apresentar resultados significativos, mas também quando apresenta aí, né, meu filho, ninguém consegue segurar. E isso demanda tempo, como vocês estão vendo aqui embaixo, né? Demanda tempo. Então, por isso que o foco que você tem que ter é sempre no longo prazo, visto que se você for um cara muito apressado e toda hora quer ter resultado logo, imediatista, você não vai conseguir chegar aqui nessas grandes barras. E aí eu fiz esse exemplo com a tabelinha aí do impaciente, que usufrui dos ganhos imediatamente, e do paciente, que deixa os juros compostos atuarem. Então, nesse exemplo aqui do impaciente, a gente tem o ano 1, 2, 3 até o ano 10, o patrimônio inicial, a taxa, o patrimônio final e o lucro realizado. Então você vê aqui, no primeiro ano ele começa com um patrimônio de R$5.000, a uma taxa de 10% de valorização no ano, ele termina com um patrimônio de R$5.500, porém no final desse ano ele pega e realiza esse lucro de R$500 que ele teve.
No segundo ano, ele começa o ano com os mesmos R$ 5.000, né? Visto que no final do primeiro ano ele usufruiu do rendimento que ele teve. E aí, novamente, no final do segundo ano, ele termina com um patrimônio de 5.500 e realiza mais uma vez o lucro. E isso se estende pelos próximos 10 anos, né? Então, no fim das contas, ele fica com o mesmo patrimônio de R$ 5.500 no final do 10º ano, realiza os lucros de 500 e pronto. E aqui, inclusive, está errado, né? Eu botei 2.000, mas na verdade, no final dá R$ 5.000. Então, ele fica com um patrimônio, depois desses 10 anos, de R$ 5.000. Aqui nesse quadrinho verde, onde está R$ 2.000, na verdade é R$ 5.000, né? Porque são R$ 500 que ele realizou de lucro vezes 10 anos. E é isso que ele tem para usufruir. Aí, quando a gente vem aqui na tabelinha do paciente, você vê que no primeiro ano acontece exatamente igual ao impaciente. Ele termina com um patrimônio de R$ 5.500. A diferença está aqui, ó. Ele não realiza o lucro no final do ano. E isso vai se estendendo. Aí no outro ano, ele começa já com um patrimônio de R$ 5.500, porque foi o patrimônio que ele terminou o primeiro ano. E aí a gente aplica a taxa de 10% e aí vai para R$ 6.050. E isso vai discorrendo até o 10º ano. No 10º ano, ele inicia o ano com R$ 11.789,73, aplicando os 10% anual de taxa de retorno que ele tem. Ele termina com patrimônio no 10º ano de R$ 12.968,71. E, como ele não realizou o lucro, o montante final que ele tem de rendimentos, que aqui no da esquerda foi 5.000, aqui no lugar desse 2.000, no caso dele é 7.968,71. Ou seja, ele tem quase R$ 3.000 a mais de retorno do que quem ficou realizando o lucro constantemente ao longo do ano. Então, isso mostra que ter paciência te gera bons frutos, certo? E isso porque eu estou botando um capital pequeno de R$ 5.000. Aqui a gente não está envolvendo dividendos e nem nada, certo? Diversificação. Nunca deixe todos os ovos na mesma cesta. Isso daí a nossa bisavó falava pra gente, né? Isso daí é um ditado popular muito antigo. E aí eu tenho essa simulação aqui de um patrimônio de R$ 500.000. E aqui eu vou mostrar para vocês o poder da diversificação. Então aqui vem a quantidade de ativos, a quantidade de dinheiro por ativo, o risco por ativo e a quantidade de dinheiro em caso que você perde, né? Em caso de... A quantidade de dinheiro, na verdade, que você fica em caso de falência de um dos seus ativos, ou seja, algum dos seus ativos foi para o beleléu, você perdeu todo o dinheiro investido nele, quanto que você ficaria desses R$ 500.000? Então, se você tem um ativo, você vai ter R$ 500.000 por ativo, porque você só tem um. O seu risco por ativo é de 100%, certo? Porque qualquer coisa que acontecer com esse ativo, 100% do seu patrimônio vai estar sendo afetado. E o dinheiro que te sobraria com a falência de um ativo seria, né, nenhum dinheiro, R$0, porque 100% do seu patrimônio está naquele ativo. Quando você adiciona mais um ativo, tudo cai pela metade e você ainda permanece com metade do seu patrimônio. Então, a quantidade de dinheiro por ativo ficaria 250 mil, o risco por ativo 50%, né? E em caso de falência, você ainda permaneceria com 250 mil reais. Quando a gente joga para 5 ativos, esse valor seria 100 mil reais para cada ativo, um risco de 20% por ativo, e em caso de falência de um ativo, você ainda teria 400 mil reais. E aí você vai vendo com 10 ativos e com 50 ativos. E qual é a deduzida que a gente tira daqui? Quanto mais ativos você tem na sua carteira de investimento, menor o risco que você corre em relação ao seu patrimônio completo. E é uma coisa que vai sendo superada ao longo do tempo. Então, se a gente usar esse exemplo aqui com 10 ativos, se você tem a falência de um, você perde 10% do seu patrimônio. Mas isso a gente não está contando que os outros 9 ativos que você tem, eles permaneceram vivos ali e permaneceram dando resultados.
Então você não ficaria só com 450 mil. Na verdade, muito provavelmente você nem perceberia essa variação, porque os demais ativos eles iam acabar segurando a sua carteira de alguma forma, certo? E qual o limite que você tem para adicionar de ativos? Não existe limite, desde que você sempre se concentre em investir em bons ativos. Você pode ter 100, 200, 300, 1000 ativos, desde que esses 1000 ativos sejam 1000 ativos de qualidade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês botarem aqui nos comentários do YouTube, ou então vocês podem também fazer a pergunta de vocês lá no Instagram, que está aí embaixo, Instagram @investindoz. Só seguir lá e acompanhar o conteúdo, eu também posto conteúdo por lá. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado. Bons investimentos a todos.